Olá, eu sou Natasha Seixas, psicóloga clínica, e hoje trago um tema que fala sobre relacionamentos. O que leva uma mulher a ser amante? É uma visão limitada essa de que a amante é a vilã da relação. É amada fita, como se fosse a única responsável pela quebra de compromisso. Quando existe é porque algo não está bem. Mas o que as amantes terão em comum? Quais são as suas motivações para uma traição? Ser amante implica levar uma vida complexa, bem como ter um futuro incerto. Tudo pode se complicar, tudo pode acontecer, ainda mais quando dessa relação nasce um grande amor. Um desejo obstinado de ser esposa que a mulher, mesmo que inconsciente, sabe que dificilmente será correspondida. Os triângulos amorosos nem sempre são fáceis. São mais comuns e costumam se conformar entre um homem casado e uma mulher solteira. Há um fator cultural e machista que alimenta a crença de que um homem pode se permitir ter mais do que uma mulher. É verdade? Antigamente havia 7 mulheres para cada homem, correto? Havia culturas assim. Sei que isso não era grande problema, um homem ter várias mulheres, mas as mulheres foram sempre encaradas como não ter vários homens. Isso sim é um grande problema e terão um nome muito feio se forem apanhadas em flagrante, ou se o homem sonhar com isso, terá um rótulo muito, muito penoso. Mas há razões, aspectos da personalidade para uma mulher quebrar e ser infiel. Com isto, confere-se uma relação desequilibrada. Bem, falando das relações desequilibradas, é importante falar da mulher que tem um compromisso, da mulher casada e da mulher que chega a formar esse triângulo. Pode ser solteira ou também casada e infiel. Trata-se de uma relação efêmera, na verdade, desde o princípio, com limites bem estabelecidos. Em teoria, ambos entram num acordo de não esperar nada de nenhuma das partes, nem fazer cobranças. Isso quando a verdade é dita logo na cara. Segundo psicólogos especializados em casais, grande parte dos homens começam a relação com a amante sem dizer que é casado. Ou então, tendem a mentir. Na maioria das vezes dizem que estão muito mal com as mulheres, que estão para se separar, já não aguentam mais, estão fartos. E na maioria das vezes, quando vamos a verificar, é tudo uma grande mentira. Estão muito bem casados e jamais se ponderam divorciar. É óbvio que há mulheres que se sentem confortáveis com a condição de serem amantes. Não têm responsabilidades, roupa para lavar, filhos para criar e sentem-se confortáveis. Têm o melhor do homem a nível de carinho. Desejam os afetos, desejam ser oficial sob qualquer hipótese. Algumas querem, no entanto não o podem. Porém, em muitos outros casos, o que há é sentimento de culpa. A amante nem deseja provocar a separação, mas já está emocionalmente envolvida. Também acontece. E só há 2 caminhos: romper ou lutar pelo relacionamento. Quando se chega a este estado, pode levar a um divórcio. Parece chantagem, muitas das vezes. O homem sente a sua vida ameaçada. Os encontros, ou vice-versa, quando acontece ao contrário, quando ambos são casados e muitas vezes a coisa corre mal. Os encontros furtivos eventuais entre os amantes ajudam a idealizar uma relação. Não há rotina nem o peso das obrigações do dia-a-dia. E não é raro que, sem perceber, a amante comece a imaginar uma vida ao lado dessa pessoa que já tem o compromisso. E aí começa o sofrimento. Nesse triângulo amoroso somente há espaço para uma pessoa. Uma esposa. Inclusive quando o homem faz repetidas promessas de deixá-la para assumir a amante, essas promessas quase nunca se concretizam. É inevitável que a amante experimente a decepção
numa relação assim. Sua autoestima acaba abalada, ainda mais quando se vê obrigada a enfrentar os julgamentos dos demais. A culpa costuma recair sempre na mulher amante, como se fosse a única culpada desta história, responsável por ser uma ameaça ao término de um casamento. Mas além dos julgamentos, é importante que a amante entenda que está numa relação desequilibrada, no qual dará muito mais do que recebe. É fundamental perguntar se isto é suficiente, já que grande parte da carga emocional emana dessa condição. Então, como eu disse no vídeo, o que é que leva uma mulher a ser a outra? O que é que leva uma mulher a ser a amante? O que é que leva a isto? Não pretendo aqui listar todos os motivos, até porque seria muito difícil esta minha vontade. Até mesmo porque cada pessoa tem a sua individualidade e seria muito difícil classificar esta forma de ser. Porém, há alguns fatores que se repetem em grande parte dos casos da infidelidade. A monotonia. Muitas mulheres aceitam o papel das amantes por estarem cansadas de uma vida monótona e cheia de regras. Uma vida sem graça. Experimentam ser a outra, não deixa de ser uma forma de arriscar e sentir-se mais viva. Por outro lado, vingança. Muitas mulheres que foram vítimas de infidelidade dos seus companheiros acabam sendo amantes, viram amantes. Não deixa de ser uma forma de fazer o outro pagar pelo sofrimento que foi obrigado a enfrentar. Medo de compromisso. Para muitas mulheres, ser amante é uma forma prática de ter uma relação com alguém sexual e sentimental, mas sem haver a obrigação do amadurecimento, de convivência, de assumir um compromisso. Para aquelas mulheres que se veem a fugir da igreja e assumir um compromisso, é uma alternativa. Insistência. Não são raros os casos em que as mulheres acabam ceder à pressão da insistência de um homem comprometido e tornando-se amantes, mesmo que inicialmente não procurassem nada disso. Mas os homens são tão insistentes e há algumas mulheres que têm uma fragilidade emocional muito grande. E por mais que tivessem dito eu não me vou envolver com um homem casado, acabam por se envolver de forma inconscientemente e quando dão por si já estão envolvidas. Conveniência. Também há diversos casos que muitas mulheres optam por ser amantes por uma questão de interesse, conveniência económica. Qual é a personalidade de uma amante? Uma amante é quase impossível ter uma única resposta por algo tão complexo como a personalidade. Porém, normalmente são mulheres com baixa autoestima. Quem é que vai querer os restos? E com grande facilidade para se apaixonar. Entram nesse tipo de relacionamento em busca de atenção e confiança e segurança. Querem um carinho. Será possível dividir os perfis de amantes em 3 grandes grupos? Provisórias. É o que são. Costumam ser mulheres jovens que não estão dispostas a aceitar a condição de amantes por muito tempo. É uma questão provisória, que o homem não se separa da mulher oficial nem abandona a relação. Transitória. Normalmente são mulheres entre os 30 e 40 anos que entram na relação com a esperança de encontrarem um homem só para si. Por isso têm mais tolerância que a primeira, mantendo relações longas. Permanentes. Costumam ser relações longas com um casamento na que a amante leva 15 a 20 anos à espera que o homem abandone a sua esposa. Penso que estas amantes vivem na realidade, portanto, de forma inconsciente, e sofrem com isto. Segundo diversos estudos sobre a fidelidade, a amante costuma ser uma conhecida do trabalho. Os fatores que motivam esta traição costumam estar associados à insatisfação sexual, carência emocional, pressão dos amigos e busca por aventuras. As amantes acabam a construir uma personalidade totalmente oposta à mulher oficial, como forma de se autovalorizar. Normalmente são muito companheiras e participam na vida do amante como forma de reforçar a sua condição de vínculo indispensável. Assumem mesmo
que não são a outra e são a oficial. Bastante complexo. Bem, deixei o perfil das amantes, disse quais os motivos que levam a ser a outra. Deixe o seu testemunho debaixo deste vídeo. Deixe o seu like se gostou, subscreva o canal e até o próximo vídeo.